A ciência está repleta de mistérios e descobertas fascinantes que muitas vezes passam despercebidas pelo público em geral. De fenômenos naturais surpreendentes a invenções revolucionárias, o mundo científico é um terreno fértil para curiosidades que nos deixam maravilhados. Neste vídeo, vamos explorar 12 curiosidades científicas que desafiam nosso entendimento e nos fazem questionar o mundo ao nosso redor. Prepare-se para uma jornada pelo desconhecido, onde cada descoberta revela o quão incrível e complexo é o universo em que vivemos. O som do espaço. Apesar de o espaço ser um vácuo onde o som não pode se propagar da maneira tradicional, os cientistas descobriram que certos fenômenos no espaço emitem ondas de rádio que podem ser convertidas em sons audíveis. Por exemplo, a sonda Voyager captou sons de ondas de plasma no espaço interplanetário. Esses sons, quando processados, revelam um canto do cosmos, como o som de Saturno ou dos anéis de plasma ao redor de Júpiter. O estudo desses sons ajuda a entender melhor as interações entre os corpos celestes e o ambiente espacial. O efeito Casimir. A força do vazio. O efeito Casimir é um fenômeno quântico que demonstra que o vácuo, o que entendemos como nada, na verdade, está cheio de energia. Quando duas placas metálicas são colocadas muito próximas uma da outra, em um vácuo, elas são atraídas devido à pressão exercida pelas flutuações quânticas no espaço vazio. Essa força, embora pequena, foi confirmada experimentalmente e desafia nossa compreensão do vácuo e da física quântica. O efeito Casimir sugere que o nada pode ter propriedades físicas reais e mensuráveis. A água no estado quântico. A água é uma substância comum, mas quando submetida a temperaturas extremamente baixas e alta pressão, ela pode entrar em um estado quântico único chamado de água superionizada. Nesse estado, a água se comporta como uma mistura de líquido e sólido, com os íons de oxigênio formando uma estrutura cristalina enquanto os íons de hidrogênio fluem livremente. Esta descoberta desafia nossa compreensão da física e sugere que água em condições extremas, como no interior de planetas gigantes, pode existir em formas que não encontramos na Terra. As partículas fantasmas. Neutrinos. Neutrinos são partículas subatômicas que quase não interagem com a matéria, o que lhes permite atravessar a Terra e nossos corpos sem deixar rastro. Estima-se que trilhões de neutrinos atravessam nosso corpo a cada segundo, provenientes de reações nucleares no Sol e em outras estrelas. Apesar de serem quase indetectáveis, os neutrinos são fundamentais para entender o universo, pois carregam informações sobre processos que ocorrem em regiões do cosmos que não podemos observar diretamente. O estudo dos neutrinos pode revelar segredos sobre a origem do universo e os processos que ocorrem no interior das estrelas. O efeito Pemba. Água quente congela mais rápido que água fria. O efeito Pemba é um fenômeno contraintuitivo onde, em certas condições, a água quente pode congelar mais rapidamente do que a água fria. Descoberto por um estudante na Tanzânia em 1963, este fenômeno ainda intriga os cientistas, que não chegaram a uma explicação definitiva para por que isso ocorre. Alguns sugerem que evaporação, convecção e a formação de cristais de gelo podem desempenhar papéis importantes. Este fenômeno mostra como até mesmo substâncias tão comuns como a água podem nos surpreender com comportamentos inesperados. Os pássaros que migravam para o espaço. Em 1947, cientistas alemães notaram algo estranho. Alguns pássaros migratórios estavam voando em direções estranhas, como se estivessem tentando migrar para o espaço. A explicação veio mais tarde, quando se descobriu que esses pássaros estavam sendo afetados por campos magnéticos artificiais criados pela atividade humana. Essas descobertas abriram novos caminhos no estudo de como os animais navegam usando o campo magnético da Terra e mostraram como a interferência humana pode afetar a natureza de maneiras imprevisíveis. A ilusão do tempo na gravidade. Segundo a teoria da relatividade geral de Einstein, o tempo é afetado pela gravidade. Quanto mais forte o campo gravitacional, mais lentamente o tempo passa.
Isso significa que, se você estivesse vivendo próximo a um buraco negro, experimentaria o tempo de forma muito mais lenta do que uma pessoa na Terra. Este efeito, conhecido como dilatação do tempo gravitacional, foi confirmado por experimentos e observações, incluindo o uso de relógios atômicos. Essa descoberta não apenas mudou nossa compreensão do tempo, mas também tem implicações profundas para a física e a cosmologia. As bactérias que comem plástico. Em 2016, cientistas descobriram uma bactéria chamada Ideonella sacchaensis que pode decompor e consumir polietileno tereftalato, PET, um plástico amplamente utilizado em garrafas. Essa descoberta abriu novas possibilidades para lidar com a crise global de poluição por plásticos. As bactérias quebram o plástico em seus componentes básicos, que podem então ser reaproveitados ou descartados de forma menos prejudicial ao meio ambiente. O potencial dessas bactérias para a biotecnologia pode revolucionar a maneira como tratamos o lixo plástico no futuro. O DNA de 4,6 bilhões de anos. Cientistas descobriram que algumas partes do nosso DNA têm origem em elementos virais antigos que infectaram nossos ancestrais há bilhões de anos. Esses elementos, chamados retrovírus endógenos, integraram-se ao genoma humano e foram transmitidos de geração em geração. Hoje, eles representam cerca de 8% do nosso DNA. Essa descoberta desafia nossa compreensão da evolução e mostra como a vida na Terra está conectada a eventos que ocorreram em um passado extremamente distante, moldando a diversidade biológica atual. As ondas gravitacionais de buracos negros. Em 2015, cientistas detectaram pela primeira vez ondas gravitacionais, ondulações no espaço-tempo previstas por Einstein. Essas ondas foram geradas pela fusão de dois buracos negros a mais de 1 bilhão de anos-luz de distância. A detecção dessas ondas abriu uma nova era na astronomia, permitindo aos cientistas estudar eventos cósmicos que antes eram inacessíveis. As ondas gravitacionais oferecem uma nova maneira de explorar o universo e podem revelar segredos sobre a natureza da gravidade e a formação do cosmos. O incrível poder das plantas carnívoras. Plantas carnívoras, como a Venus flytrap, desenvolveram mecanismos únicos para atrair, capturar e digerir insetos. Essas plantas evoluíram em ambientes pobres em nutrientes, onde a caça de presas se tornou uma estratégia vital para sua sobrevivência. O processo de captura é incrivelmente rápido, com armadilhas que se fecham em menos de um segundo. Essas adaptações fascinantes mostram a diversidade e a engenhosidade da vida na Terra, desafiando nossas ideias sobre o que é possível no reino vegetal. A vida em condições extremas. Organismos extremófilos são seres que vivem em ambientes extremos, como fontes hidrotermais, lagos ácidos ou desertos gelados. Essas formas de vida desafiam nossa compreensão dos limites da vida, sobrevivendo em condições que seriam fatais para a maioria dos seres vivos. Os extremófilos têm implicações importantes para a astrobiologia, sugerindo que a vida pode existir em outros planetas com condições extremas. Estudar esses organismos pode nos ajudar a entender melhor a resiliência da vida e as possibilidades de encontrar vida extraterrestre. Conclusão: o mundo científico é um lugar de infinitas descobertas e mistérios, onde cada novo conhecimento pode mudar radicalmente nossa compreensão do universo. As curiosidades que exploramos hoje mostram o quão vasto e surpreendente é o campo da ciência, e como ele continua a nos desafiar e inspirar. A busca por respostas a esses mistérios não só amplia nosso conhecimento, mas também nos conecta a algo maior, revelando as maravilhas do universo em que vivemos. Continuar a explorar essas curiosidades é essencial para avançar nossa compreensão do mundo e para inspirar futuras gerações a questionar, explorar e descobrir. Até a próxima!